Olá, turminha, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos ver sobre multiplicação de inteiros. Sei que a letra não ficou lá grande coisa, mas fiquem até o final que vocês vai ser muito interessante hoje. Ó. Bom, novamente eu estou aqui com a reta numérica. Para quem não viu os outros vídeos, eu recomendo que assistam. Falam comigo ou professor Vinícius no privado, a gente vai mandar um vídeo para vocês. A reta numérica ela é formada por todos os números, tanto negativos quanto positivos, e bem no meio dela tem o zero. Depois do zero tem os números que a gente já conhecia antes, 1, 2, 3, 4, 5, e lá vai bolinha. Não para aqui, ela vai no infinito, positivo, símbolo de infinito aqui. E para os negativos, ela também continua. Só que vou começar a fazer menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, lá vai bolinha, ela também continua até o negativo infinito. Como que eu sei a ordem aqui nos negativos? Eu já expliquei isso em outra aula. Vocês sabem que é de acordo com a distância que está em relação ao zero. Por exemplo, o 2 até o zero são duas casas. Então, o menos 2 ou 2 negativos até o zero também são duas casas. Por isso que o 2 negativo é aqui. Então, se eu posso fazer essa mesma lógica para o resto, observem que do menos 5 até o zero são 5 casas, e do zero até o 5 também são 5 casas. A isso a gente já falou antes, damos o nome de módulo. É o valor do número sem sinal nenhum ou a distância dele até o zero. Certo? Nós já vimos também algumas operaçõezinhas, como de mais e menos, ou adição e subtração. E hoje eu tenho a seguinte proposta para vocês. A gente vai resolver 4 exercícios. Observe, a gente vai ver primeiro quanto que é mais 5 vezes mais 7, mais 5 vezes menos 7, menos 5 vezes mais 7 e menos 5 vezes menos 7. Olha só. Então, são 4 operações. Legal. O que tem diferente deles é que os dois sinais são positivos, os dois no meio, um é positivo, outro é negativo, como vocês estão vendo aqui. E no quarto exemplo, ambos são negativos. Então, vamos lá? Vamos embora. Bom, o primeiro exercício, em que nós temos mais 5 vezes mais 7, se vocês forem puxar na prática, pessoal, o sinal de positivo, ele não necessita aparecer. Porque até então, aqui mesmo, eu não cheguei a colocar na reta numérica. Ou seja, o sinal de mais na frente do 1 não irá alterar. Em outras palavras, isso é a mesma coisa que 5 vezes 7, que nós já sabemos que é o 35. Agora nós teremos que fazer o segundo. Parem um pouquinho e pensem. Por que 5 vezes 7 é 35? Porque eu tenho 5 vezes o 7. Ou seja, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Isso vai dar o 35. Agora, 5 vezes o menos 7 é a mesma coisa? Ó, 5 vezes menos 7. Aqui eu também não coloquei na frente porque o sinal positivo não precisa. É a mesma coisa aqui, menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. Isso 5 vezes. Agora parem um pouquinho. Dá 35, porque eu vou somando 7 mais 7 5 vezes até chegar no 35 positivo que está a 35 casos do zero. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou até desenhar a reta aqui para vocês poderem entender melhor de novo. Aqui está a reta. E vai chegar no 35. Isso 5 vezes o 7. Se eu andar 35 casas para cá, 5 vezes o menos 7 vai parar aonde? No 35 negativo. Olha que interessante. Então, a gente sabe que
toda vez que tiver um número positivo multiplicando com um negativo, ele vai dar resultado negativo, porque você vai andar para a esquerda. Então, a gente já conseguiu resumir aqui que isso dá triciclo negativo. Aqui, eu troquei a ordem. Mas observe que, se eu fizer menos 5 vezes mais 7, é a mesma coisa que mais 7 vezes menos 5. Então, a ordem ela tem uma propriedade bem legal, a multiplicação, que é a comutativa. Se você troca a ordem, ela continua também o mesmo valor. Então, assim como eu andei aqui no TT5, se eu andar 7 vezes menos 5, também vai dar 35 negativos. Por quê? Eu vou somar menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, 7 vezes. E vou parar também aqui. Em outras palavras, como eu falei ainda agora, toda vez que eu tiver um sinal de positivo e outro negativo, o resultado sempre é negativo, porque eu sempre vou andar para a esquerda o número x de vezes. E quando tiver os dois negativos, professor? Bom, aí a gente vai ter que trabalhar com vocês o conceito de números opostos. Opostos. O que vem a ser números opostos? É quando você troca, faz que nem um ping-pong. Tá num lado da mesa, vai para o outro. Então, ó, o oposto de menos 3 é 3. O oposto de 3, menos 3. O oposto de 4 é menos 4 e assim vai. Para definir o oposto, na verdade, o sinal, o mesmo, é um número que possui mesma distância em relação ao zero, porém com o sinal trocado. E eu posso colocar o oposto da seguinte forma. Olha só. O oposto de 4 é menos 4. Por quê? Porque se eu pegar o 4 e colocar o mais 4 e colocar o sinalzinho de menos aqui na frente, ele resulta em menos 4. O oposto de menos 5 é 5. Por quê? Porque se eu pegar o menos 5 e colocar o sinalzinho de menos aqui, ele troca para mais 5. Então, tradução, gente, o negativo, o sinalzinho de menos, ele tem esse poder na frente de trocar de lado o número. Olha que legal. E para que isso vai servir no exemplo do senhor, professor? Bom, vamos pegar e fazer a conta. Menos, lá está o quê? Menos 5 vezes menos 7. Menos 5 vezes menos 7. Observem que esse menos 5, eu poderia reescrever ele como sendo menos mais 5. Olha que legal. Porque o menos na frente do mais não vira menos. Então, eu reescrevi o mesmo número, só que com o sinal trocado. Isso aqui a gente já sabe que é menos 35. Ah, mas tem o menos lá na frente, professor. Sim, vai virar mais 35. Então, isso que eu estou ensinando para vocês, vocês conseguem fazer com qualquer número. Você consegue readaptar o número. Exemplo, menos 2 vezes menos 3. Eu posso muito bem trocar esse menos 2 como sendo um menos mais 2. Né? Perdão. Certo, gente? Ó, porque o menos vai mudar esse sinal de mais 2, vai virar menos. Então, não mudei nada. Isso a gente já sabe que é menos 6. Por quê? Porque vai andar o menos 3 duas vezes para o lado esquerdo, né? Vai ficar negativo aqui. Só que tem um menos lá fora. Então, vai virar mais 6. Resumindo, gente, a gente vai sempre encontrar dois negativos, um positivo. Mas eu não queria que vocês simplesmente gravassem a regra. Tentassem entender o porquê que dois negativos, a multiplicação, dá sempre um positivo. E disso, a gente tem a tabela seguinte, ó. Quando eu tenho multiplicação de dois positivos, a resposta é sempre mais. Isso não sou eu que estou ensinando, vocês já viram isso. Nós acabamos de ver que quando tenho dois negativos, a resposta também é sempre mais. Por quê? Porque quando eu tenho negativo, positivo ou positivo com negativo, a resposta é menos, certo? E quando eu tenho dois negativos, eu posso escrever esse cara aqui sempre como sendo mais e o menos.
que vai dar um menos, e aí vocês já sabem todo o bizu. Então, essa tabelinha, os professores costumam ensinar em sala de aula para gravar. Quando eu tenho a multiplicação e os dois sinais são iguais, a resposta é sempre positiva. Se eu tenho uma multiplicação e os dois sinais são negativos, são trocados, né? Um é positivo, outro é negativo, tanto faz a ordem, a resposta sempre é negativa. Beleza? Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo, gente. Continuem de olho. Um abraço.